Eu sou a Sandra Poulsen, sou uma artista angolana visual, trabalho com escultura, com instalação e estamos aqui na minha obra, na Bienal de Veneza. A obra chama-se Aonde o Asfalto Termina e a Terra Batida Começa. Esta participação é relativa a uma open call que foi feita para artistas com 30 anos ou menos. Depois houve um processo de seleção e de envio de projetos finais e eventualmente 4 artistas de 150 foram selecionados para mostrar aqui dentro do College Art. Chama-se Bienal College Art e são os únicos 4 projetos da Bienal cuja produção é comissionada pela Bienal. Eu penso que este título da Bienal, Os Estrangeiros por Toda a Parte, para mim é um título até um bocado controvérsio, mas muito interessante porque deixa uma abertura para como as pessoas conseguem e vão pensar em ler o título. De certa forma, a minha proposta para esta obra, na verdade, quase que não precisou de tentar responder ao título, porque a minha obra já é muito sobre essa relação com ser um pouco estrangeiro numa cidade e num país em que se é nativo. Eu digo isto porque eu tenho trabalhado com investigação do pavimento da cidade, tenho mapeado o pavimento da cidade de Luanda e percebido, através da pesquisa, como é que a cidade se organiza relativamente ao formal e ao informal. Portanto, a cidade de Luanda nasce no Porto, né, do Porto para a mainland, e durante o tempo colonial quem vivia na Baixa, né, na cidade de cimento, eram os portugueses. E então havia uma necessidade para as pessoas nativas, angolanas, negras, quando entravam nessa Baixa, nessa cidade de cimento, uma necessidade de se assimilarem, né, de assimilarem a cultura portuguesa e assimilarem também o espaço urbano para que fossem lidos de forma a conseguirem sobreviver. Por isso, há toda uma questão de nos adaptarmos e assimilarmos o catolicismo, a língua portuguesa, mas também a forma de vestir e também as formas de renovação do corpo. Como a Baixa tinha pavimento formal, as pessoas que movimentavam-se maioritariamente na Baixa quase que não tinham pó nos pés, digamos assim. As pessoas que vinham das zonas de inland, né, e que viviam nos bairros e nas áreas informais, quando entram na cidade, têm essa necessidade de se renovarem para serem aceitos. A minha avó, por exemplo, andava sempre com um lenço de rosto e um lenço para limpar os pés quando entrava na cidade, quando ia a uma instituição, quando ia trabalhar, quando ia a um banco. Então, há uns 4 anos, se não me engano, eu estive em Luanda a fazer um projeto de pesquisa a trabalhar para um outro projeto e vou com uns ténis muito sujos, muito empoeirados, que eu achei que eram perfeitos, porque a cidade é tão assimétrica em pavimento e eu achei que os ténis iam quase que estarem camuflados. E apercebo-me que esses ténis, por estarem tão sujos, acabam por ser o início de muitas conversas que eu tenho, conversas acidentais e incidentais com pessoas na cidade. Eu lembro-me de não só por exemplo, um rapaz que estava a engraxar sapatos fora de um café que eu ia muitas vezes. Todos os dias ele pedia-me para engraxar e para lavar os meus ténis. Ele já me instigava, já dizia que já não dava e que já não conseguia olhar para mim se ele não lavasse os ténis. Até que um dia eu aceitei, nós tivemos uma conversa, assim, um bonding de 2 horas. E relativamente a isso, outras pessoas também, eu lembro-me de pararem-me na rua e perguntarem se eu estava bem, se eu tinha perdido a minha mãe, onde é que eu tinha estado, porque a leitura que havia do meu corpo e também num contexto de uma sociedade colorista e racista e com separações sociais e com uma gap socioeconómica tão grande, a leitura que havia deste corpo era que este corpo não teria andado numa rua não asfaltada e se tivesse não teria sido por tempo suficiente para os ténis estarem naquele estado. Então eu começo a perceber-me de que há todas essas atividades e, no fundo, economias que respondem a esse pó. Então, sobre o material central da minha obra e de pesquisa nos últimos 2-3 anos tem sido justamente o pó. E então essa investigação sobre o pó leva-me a perceber que essas atividades criadas pelas pessoas individualmente acabam por transformar o pó numa commodity, porque há pessoas que estão a engraxar sapato, há pessoas que estão a lavar chinelo, há pessoas que estão a lavar pneus de carros, nem todo mundo se lava carros. Em Luanda, lavar só o pneu
é uma atividade de trabalho. Isto porque o pneu do carro entrega visualmente aonde aquele carro andou. Andou numa rua com lama, não andou. Onde é que aquela pessoa vive. E então esta obra, Onde o Asfalto Termina, a Terra Batida Começa, que é, no fundo, uma frase que nós utilizamos muito na cidade para dar orientações, né? Porque, no fundo, o asfalto termina em algum momento e um neighborhood, um bairro informal começa. Nós explicamos, por exemplo, eu cresci na Avenida dos Combatentes, nós dizemos, olha, sobes os Combatentes e onde o asfalto termina, a Terra Batida começa, ou tens o Marçal, ou tens a Igreja do São Paulo, ou tens... Para mim, passou a ser interessante perceber que até essa frase vinha de um específico, de um gaze do cimento. As pessoas que vivem naquele bairro que é informal, ou que é asfaltado, ou que é paved, em inglês paved by the dust, né? Paved pelo pó, dizem ao contrário, dizem aonde a terra batida termina, onde o asfalto começa, sabes? Quando chegares ao asfalto. E então a obra é uma provocação e também uma tentativa de criar uma imagem que permita essa leitura da cidade através do pavimento e de todos esses pequenos acidentes e dessas pequenas referências com que nós nos relacionamos diariamente. Nas duas paredes da sala há um trabalho de projeção. Isto são imagens todas tiradas com o meu telefone, porque eu, quando estou em Luanda, eu estou entre Luanda e Londres, a viver entre Luanda e Londres e a trabalhar também, estou sempre a filmar, estou sempre a fotografar, estou sempre a ter uma conversa. E então estas são imagens que foram tiradas num período de 5 anos, sempre em Luanda, entre a Chicala 2, o Kikolo, São Paulo. A certa altura também trabalhei um pouco com filmagens de drone para tentar mapear esses fins de asfalto e começos da terra batida, mas para esta obra e para esta instância eu senti que era muito importante a proximidade que na verdade eu tenho nessas navegações e nesses andares na rua e no ir ao mercado e no falar com pessoas. Por isso, sim, as imagens são uma tentativa de oferecer um pouco mais de contexto e que as pessoas tenham acesso um pouco mais a como eu vejo e como eu vivo Luanda.